Voltamos para mais um bloco do programa A Polêmica Especial Eleições 2014, o tema educação, e agora vamos focar em capacitação. Vamos apresentar também as principais propostas dos 4 candidatos mais bem colocados, segundo os institutos de pesquisa, e entramos com o candidato do PR, o Antônio Garotinho. Melhorar o salário da categoria e implantar o regime de dedicação exclusiva do professor para adotar horário integral nas escolas. Então tá aí, essa é a proposta dele para a capacitação. Vamos ouvir primeiro o professor Hélio Coelho. Qualquer proposta sobre a melhoria da qualidade do ensino, a transformação da sociedade a partir disso, como dizia Paulo Freire, a educação não muda nada, ela muda pessoas. As pessoas é que mudam o mundo. Tudo acontece, não é no nível da lei, todos já disseram aqui. Tudo acontece nesse microcosmo que é a sala de aula. A sala de aula é como se fosse aquela bonequinha russa que você abre, tem uma dentro, tem outra, tem outra, tem outra. A sala de aula é um conjunto de relações inesgotáveis. Então, muitas vezes a proposta é boa e não se viabiliza por uma série de questões, sobretudo porque o professor, aquele que vai implementar ao lado de outros profissionais, porque isso é um conjunto realmente, um chefe de disciplina não é um sargento na escola, tem que ser pensado como um educador também. É um elemento importante. Então, mas o professor, como é possível o professor ter esse desempenho com as péssimas condições que lhe são impostas? A escola de tempo integral exige um professor com uma dedicação maior. Será que esse regime de tempo de dedicação exclusiva terá um salário a ponto de dar essa tranquilidade ao professor? É uma necessidade. Só para lembrar, quando se implanta um regime de dedicação exclusiva, significa que esse professor não pode trabalhar em nenhum outro lugar. Vamos ver a norma aí. Então, é uma proposta boa, sim. Vamos ver como vai ser. Norma. São 3 termos intrinsecamente muito ligados, né? Que é a questão da qualidade da capacitação, que eu tenho algumas questões com esse termo, e investimento, né? Hoje está provado que se o professor tem um bom salário, né, e ele tem o compromisso com o que ele quer fazer, né, que é educar, que é ajudar a transformar, é ajudar a mudar as perspectivas de um novo ser aí que está chegando, ou de um ser que já está, né, um adulto, que o salário ele é extremamente relevante para a questão da qualidade do ensino. A questão da capacitação, eu tenho uma certa preocupação com esses termos, reciclagem, capacitação. Muito vago, né? Não, são termos que eles guardam no seu seio algumas coisas bastante complicadas, parece que são incapazes, né? A capacitação ela tem que ser substituída pela formação continuada. Não dá uma conotação pejorativa disso. Isso, onde o ser se sinta, né? Onde o profissional se sinta. Né? Você já pensou fazer uma reciclagem? A gente sabe que é recolocar no ciclo, mas assim, essas terminologias elas são muito complicadas. Em relação à questão da capacitação, ou seja, da formação continuada, isso é extremamente necessário, né? A gente tem que estar revendo, quem educa, né? Tem que estar sempre revendo os novos conceitos, os novos paradigmas, o que está surgindo. Né? Michael. Sobre a melhoria do salário do professor, sem dúvida nenhuma, todo governante tem que pensar muito bem nisso, tendo em vista que o professor, com seu nível de formação, ele ganha 40% a menos de qualquer profissional que tenha a mesma formação que ele tem. Agora, eu não sei se eu devo muito acreditar nessa proposta, tendo em vista até porque a esposa do candidato é prefeita de uma cidade e que a gente não vê isso na prática na cidade que ela governa. Então, na educação básica, poderia também se implantar uma dedicação exclusiva na escola, uma valorização dos professores, né? Teve grandes movimentos em relação a isso. Vamos olhar o nosso outro candidato. Temos aí o Marcelo Crivella. Melhorar o plano de cargos e salários e priorizar a ampliação da rede de escolas técnicas profissionalizantes no ensino médio e estimular as universidades a expandir seus cursos para a formação de professores.
com frases. Vou começar com você. O Crivella tem uma proposta bastante ousada, né? Melhorar o plano de cargo. E a nossa proposta não é só melhorar, é unificar com todas as categorias que estão na escola, porque funcionários administrativos não têm plano de carreira, não tem concurso público para eles, são terceirizados, é o que abre essa grande gama de terceirização dos serviços. Isso é privatização pela beirada que a gente disfarçada das escolas públicas. Se a gente considera todos os profissionais que estão dentro da escola como um educador, como que alguém vai estar fora do plano, né? Ensino médio, estimular as universidades, a proposta estar na arrojada, vamos ver se tem a viabilidade na prática. Maicon. A proposta do Crivella é importante, viabilizando a questão da expansão da universidade para o interior. Tendo em vista a crise aqui que a gente passou recentemente na UENF, isso mostra o quanto o governo vem não ligando muito para a universidade no interior, que é muito importante, essa expansão. A negociar, deixou a categoria de lado, ainda continua em crise, a UENF, então é muito importante começar a expandir a universidade, né, para todo o interior do estado, não só para o norte, mas para o sul, para a região serrana, é muito importante essa proposta. Professor Hélio, dá uma síntese sua. Mais uma vez a questão de plano de cargo, unificação de plano de cargo, melhorar salário. Quer dizer, o discurso é muito bom, está escrito, que bom, pelo menos está se comprometendo. Falta a prática disso. Agora, ampliar a rede de escolas profissionalizantes. Nós precisamos sim dar uma certa terminalidade ao ensino, mas insisto, precisamos retomar a qualidade do ensino médio, para não ficar nesse meio termo a que o Maicon se referiu, porque é importante qualificarmos a partir da escola pública também para o acesso à universidade, independentemente de muletas ou de outras coisas. E dessa proposta, o que eu quero pontuar é que realmente as universidades, sejam elas federais, sejam elas estaduais ou não, estão precisando ampliar as licenciaturas para a formação de professores. Nós estamos criando uma aristocracia de bacharéis. Vamos olhar o próximo. O bacharelado está matando as vocações para a licenciatura. Vamos ao próximo candidato. O Pezão, governador do estado, investir na infraestrutura física das escolas estaduais, numa política de tolerância zero com unidades escolares em más condições de conservação. Você, aluno, eu acho que começar com você é o caminho. Olha, enquanto o governo continuar tomando a decisão de colocar um secretário de educação que seja economista, eu não acredito que vai haver um verdadeiro investimento na estrutura da escola. Está fazendo, no caso, economia, né? Porque o atual secretário de educação, Risolio, é economista. Né? E a gente vê que existe uma tentativa de todas as formas de economizar o máximo possível a educação. A prova disso se bota um economista, não um professor. A gente acredita sim que tem que investir, porque, como eu falei, quantas escolas tiver teto caindo na cabeça de aluno, como a gente já presenciou, em chuva o aluno não vai porque sabe que não tem aula, realmente a gente não vai conseguir dar uma boa condição para o professor trabalhar. Norma. É interessante que quando ele coloca isso, e o governo do qual ele sucedeu, justamente está fazendo tudo o contrário, né? Interessante. Está incoerente. Totalmente incoerente. As condições, as formas como o ar-condicionado foram alocadas... Coisas pequenas que poderiam... Não, que interferem no funcionamento da escola, né? Perfeito. Tolerância zero com unidades escolares em má conservação. É um Rodolfo Giuliani. Vamos ver o professor Hélio. Espero que ele esteja revendo realmente os erros que eles cometeram, e a questão, como o Maicon colocou aqui, de um economista como secretário de educação não vai corresponder nunca a isso aí. Né? Suéter, sintetizando para a gente. Educação não pode ser considerada despesa. Educação tem que ser tratado como investimento. É preciso acabar com esse conceito de investimento pesado naquilo que gera retorno de capital imediato. Isso é uma prática de capitalismo perverso. Investir recursos em educação, em políticas públicas, significa investir na construção de cidadania, num capital cultural, cívico, para permitir que as pessoas alcancem a autonomia, e com essa autonomia e com o saber, com certeza,
a médio e longo prazo, construirão a emancipação nacional. Vamos ao próximo e último candidato. Lembrando a vocês que nós estamos citando 4 candidatos porque, segundo os institutos de pesquisa, não é um só, vários, são os que estão melhor situados nas intenções de voto. Lindenberg, do PT, senador, aumentar os salários e promover cursos de reciclagem e aprimoramento dos professores estaduais, já que a norma tem uma implicância com algumas nomenclaturas. Reciclagem, Norma. A gente sabe que reciclar é recolocar no ciclo, né? Mas é um termo muito neoliberal, né? Que a gente considera assim, por conta de imediatamente comparar ao lixo. Então tem umas coisas que ficam no imaginário. Mudar né? um pouquinho essas Mas palavras. ele está sendo muito utilizado, tanto a capacitação quanto a reciclagem, né? Que na verdade é rever conhecimento, é aprimorar os conhecimentos. Sim, e com certeza. É a que mais é utilizada, né? Mas assim, aumentar os salários e promover esse aprimoramento dos profissionais de educação são 2 situações fundamentais para a qualidade do ensino. Se fosse colocados em prática, seria ótimo. Mas o mais importante nessa proposta é inserir o profissional da educação justamente nessas novas tecnologias. Né? Que tem professor que não sabe nem ligar um computador, não sabe nem mexer no celular, no tablet, ele fica, né, um pouco assustado com isso ainda. Eu acho que o governo tinha que utilizar esse tipo de cursos, né, para justamente inserir o professor no século XXI, que a gente costuma dizer. A gente tem uma escola do século XIX, o professor do século XX, o aluno do século XXI. Perfeito. Pessoal, nós temos um minutinho para fechar esse bloco. Exatamente. Eu queria aproveitar, diante da insistência dos 4 candidatos nesses temas, para convidar, né, quem está nos assistindo nesse momento, né, para que fiquem atentos na cobrança. Porque quando os professores forem para a rua, quando os professores se movimentarem em greve, é necessário que os cidadãos, pais de alunos, deem os braços aos professores, fortaleçam as lutas para que esses compromissos se transformem verdadeiramente em verdade. Não deixem o professor na rua, gritando, lutando sozinho. Associe-se, pais de alunos, cidadãos das mais diferentes camadas sociais, porque não é possível tanto compromisso. Os 4 candidatos estão dizendo que vão aumentar o salário de professor. Não é? Eu, como professor, ao completar 40 anos, pedi minha aposentadoria depois de 40 anos como professor de faculdades, com uma aposentadoria de R$2.000 e poucos. Um professor do Estado se aposenta com 30 anos com R$3.000 e poucos. Quantos? R$3.000 e poucos. Olha só, o professor tem que ter realmente isso para começar a revolucionar o país. Perfeito. E aprimoramento, capacitação, melhoramento, isso é fundamental para melhorar a qualidade do ensino. Nós estamos terminando mais um bloco de A Polêmica especial Eleições 2014. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.